Olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Estão bem, né? Bom, a aula de projeto de vida hoje, ela se resume basicamente nesse tema que vocês estão vendo aí. Uma viagem rumo a Ítaca, certo? Professor, nunca ouvi falar disso. É aula de filosofia? Não. A gente vai ver um pouco sobre mitologia grega e vai tirar lições dessa história e aplicar na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, certo? Por que é que a gente vai falar sobre Ítaca? Ítaca era uma ilha que ficava na Grécia e lá havia um certo cidadão chamado Odisseu, certo? Então vamos para a história de Odisseu. Quem foi Odisseu? Quem era Odisseu? O que é que Odisseu fazia? Onde Odisseu vivia? Odisseu, ele era natural de Ítaca, certo? Ele venceu a famosa guerra de Troia, que a gente sabe que houve uma guerra entre gregos e troianos e Odisseu venceu a guerra de Troia, né, com a artilosa história do cavalo de Troia, certo? Ele possuía uma mulher chamada Penélope e um filho chamado Telêmaco. Mas professor, ele saiu. Quanto tempo fazia que ele saiu? Após 10 anos longe de casa, ele resolveu voltar para Ítaca. Bateu a saudade e ele resolveu voltar. Porém, nesse percurso, ele foi vítima de um naufrágio, certo? Ele acabou preso em uma ilha por conta do naufrágio e lá nessa ilha ele foi resgatado por uma das mais belas criaturas do mundo mitológico, que eram as ninfas. E Calipso era a mais bela de todas elas. Então Calipso resgata Odisseu, né? E desse fato, né, de salvar Odisseu, ela simplesmente decide fazer dele seu esposo, certo? E esse passa a ser tratado como rei daquela ilha, certo? Ele recebe todas as glórias, todas as honras, todos os privilégios, todos os cuidados e toda a atenção que um rei deveria ter. Porém, se passaram mais de 10 anos, né? Ele viveu mais de 10 anos com o Calipso e dessa forma ele começou a se sentir mal, porque ele não via Penélope, não acompanhou o crescimento de Telêmaco, não auxiliou, né, na formação de Telêmaco do que ele poderia vir a ser. Porque a gente sabe que os gregos, segundo a história, eles se preocupavam com isso, né? Como você está criando o seu filho, no que é que você está formando o seu filho, o que é que você projeta para o seu filho. E uma das coisas que Odisseu sofria era justamente isso, não ter contribuído para a formação de Telêmaco, né? Então, diz a história que ele chorava todos os dias com saudade de Ítaca, certo? Com saudade de Penélope e de Telêmaco, certo? Sabendo disso, Calipso resolve lhe oferecer a suprema riqueza dos deuses. Por quê? De certa forma, Calipso também gostava dele. Calipso queria ter ele só para ela, que Calipso queria viver para sempre com ele. Então o que é que Calipso resolve fazer? Ela diz que se ele ficasse, ela o faria belo e jovem por toda a eternidade. E ela diz ainda que Penélope não está com a mesma beleza que possuía antigamente, né? O tempo teria sido rigoroso com ela, ela não estaria mais tão jovem e bela como ele deixou, como ele imaginava que ela estava. Mas ele retruca esse desejo, essa oferta de Calipso e diz que quer voltar para casa, ele quer ter o destino humano, ele quer voltar para sua terra, ele quer viver na sua casa, ele quer terminar os seus dias na sua casa ao lado da sua família, da esposa que ele tanto ama e do filho que ele não viu crescer. Então, eu pergunto, em que é que a história de Odisseu se assemelha ao seu projeto de vida? Lembrando que Odisseu tinha um sonho. O sonho de Odisseu era voltar para Ítaca, era reencontrar Penélope, era rever Telêmaco. Então, em que isso se assemelha? No que
você pode tirar como proveito para a sua vida da história de Odisseu? Quais são os pontos fortes da história de Odisseu? Quais são os pontos fracos da história de Odisseu? Lembrando que ele poderia simplesmente dar um jeito de não ficar esses 10 anos na ilha com Calipso, certo? Então, quais são os pontos fortes da história de Odisseu? Quais são os pontos fracos da história de Odisseu? E o que é que eu quero que vocês façam? Como complemento da aula de hoje, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão responder um questionário baseado nessa história e complementando com aquilo que você conhece. Basicamente o seguinte: qual é o seu sonho? É o mesmo do ano passado? O que mudou? E como ele se apresenta? O sonho de Odisseu era voltar para Ítaca. Qual é o seu sonho? O ano passado te questionaram isso. O teu sonho permanece o mesmo? Mudou o teu sonho? Como é que ele se apresenta agora? Segundo, aonde você quer chegar? Qual é a sua Ítaca? Qual é o seu norte? Qual é o seu objetivo final? O que é que você aspira? Qual é o topo que você quer? Certo? Terceiro, esses sonhos lhe aparecem passíveis? Eles são suscetíveis? Eles estão aptos de realização? Eles têm meios de se concretizar? Como? E através de quais recursos? Eu não tenho. Diga aí quais são as dificuldades que se você não tem possibilidade nem está apto a realizar esse sonho, conta aí, tá? Quarto, quais as etapas que você vislumbra para alcançar os seus objetivos e em quanto tempo? Quais são as etapas que você pretende alcançar até o objetivo final e quanto tempo isso vai levar? Certo? Quinto, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos? Isso é muito pessoal. Então vocês têm que fazer um relatório muito pessoal. Lembrando que ninguém vai ter acesso a isso a não ser eu. Certo? Em que você precisa melhorar e como? Eu tenho pontos fortes. Sim, são esses. Mas precisam melhorar, então preciso melhorar nisso. Não, eu tenho pontos fracos. Meus pontos fracos são esses e eu preciso melhorar nisso aqui também. Certo? Sexto, quais são os valores nos quais você se apoia e que vão te orientar no caminho? Certo? Algo mudou do ano passado para cá? O quê? Como? Como assim? Que tipo de valores, professor? No que é que você se baseia? Respeito, companheirismo, empatia, resiliência? Qual tipo de valor? Que tipo de valores morais você se apoia? Certo? E como eles te orientarão no caminho? Alguma coisa mudou do ano passado para cá? Professor, mudou. Mudou o quê? Como? Certo? E por fim, quais as barreiras que você enxerga, certo? Que de alguma forma podem atrapalhar o seu projeto de vida. Eu tenho uma dificuldade nisso. Tem dificuldade nisso aqui. Eu tenho uma dificuldade naquela área. Então, assim, vocês vão relatar quais são as barreiras que podem atrapalhar de alguma forma o projeto de vida de vocês. Certo? Então vocês vão fazer essa autoanálise, certo? E vão mandar para mim esse questionário, ok? Reflitam, certo? Tenham paciência na forma como vocês vão responder. Sejam objetivos naquilo que vocês vão falar, certo? Podem ser extremamente claros e transparentes, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro.